Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto. Aliás, eu já deveria ter feito esse vídeo há muito tempo, porque essa pergunta ela é muito corriqueira. E nesse canal a gente sempre fala sobre o planejamento patrimonial da família, como o direito aliado ao direito empresarial pode resolver inúmeros problemas familiares, como por exemplo, questão de inventário, doações mal-sucedidas, aquele mecanismo horroroso de testamento que muitas pessoas gostam. Enfim, tudo que é relacionado a esses assuntos nós conversamos aqui, como as famílias podem se organizar hoje para evitar, então, problemas familiares, problemas do patrimônio ser dilapidado com inventário, enfim, todos esses assuntos. E o que eu quero trazer para você aqui hoje é uma pergunta muito corriqueira, muito frequente, que é a seguinte: Doutor Tiago, afinal de contas, como eu vou saber se a holding familiar vai servir para mim, vai servir para minha família? Essa pergunta é extremamente importante e é isso que eu quero conversar brevemente com você. E olha, para a gente começar esse assunto, eu preciso ser sincero com você. Obviamente, cada família tem a sua estrutura, tem as suas particularidades, a sua formação de pessoas, a sua formação patrimonial. Então, não tem como eu dar um diagnóstico preciso para todo mundo. Olha, se você é assim, você precisa, se você é assim, não precisa. Não é assim que funciona. Mas através das perguntas que eu vou fazer aqui, eu vou te direcionar então para você saber se esse sistema vale ou não para sua família. Vamos começar então? Primeiro deles, você tem patrimônio? Lembrando, não importa o tamanho desse patrimônio. Quero que você tenha em mente o seguinte: se você tem uma casa, se você tem filhos ou herdeiros, você no futuro pretende deixar esses bens para os seus filhos, para os seus herdeiros, saiba desde já que o planejamento patrimonial da família através de uma holding pode ser um mecanismo que vai resolver eventuais problemas lá na frente. Quais problemas, Tiago? Olha só, tributação excessiva sobre esse patrimônio que você tem para deixar como herança e eventuais brigas entre herdeiros. E nesse ponto aqui, muitas pessoas chegam para mim e falam o seguinte: Thiago, até que valor compensa então eu fazer uma holding familiar? Calma que lá no final nós vamos chegar e eu vou te explicar direitinho para você entender. Vamos então para a segunda pergunta para você responder para você ir fazendo o seu diagnóstico para ver se esse sistema vai te ajudar. Você tem filhos e pretende protegê-los no futuro? Por que eu digo isso? Olha só, nós temos vivenciado nesse atual governo um aumento expressivo da carga tributária. Estamos diante aí de uma arrecadação cada vez maior, uma arrecadação trilionária, recorde. As pessoas já estão sentindo na pele o aumento da tributação, principalmente sobre o patrimônio. Ou seja, com os reflexos da reforma tributária, o imposto da herança vai ficar mais caro. E toda família que passa pelo inventário sabe o quanto é caro o imposto. E não só o imposto, custas de cartório, honorários de advogado, imposto. A gente somando tudo, fica uma conta absurda. Então, por que eu faço essa pergunta? Se você tem filhos, você vai protegê-los como? Através de uma organização patrimonial adequada, por meio de uma holding, você não vai deixar toda essa conta pesarosa para o seu filho pagar. E eu não falo só em questões financeiras. Por exemplo, existem muitas famílias que já têm problemas com distribuição de herança, onde os filhos já têm divergência e já tem um certo desconforto familiar a respeito disso. Com esse sistema, então, além da economia que você tem, você já consegue resolver tudo em vida com uma segurança jurídica gigantesca para evitar justamente problemas familiares envolvendo briga por herança entre os filhos. Vamos então para a terceira pergunta. Você se preocupa com a atual conjuntura econômica e política que estamos vivendo, que tem acarretado um aumento cada vez maior dos impostos, principalmente sobre os impostos incidentes sobre seu patrimônio? E olha, quando eu digo conjuntura política, eu não quero dizer só do governo atual, tá aí não. Porque se a gente for pegar a história do nosso país, a gente vê que a carga tributária, ela nunca diminui, e quem vai sempre pagando a conta para manter esse Estado caríssimo nosso é sempre o povo. Então, independentemente de quem esteja no poder, o histórico que a gente tem do brasileiro, uma coisa que não muda é: o brasileiro sempre paga muito imposto, lamentavelmente, vai continuar pagando. Mas o que nós temos vivenciado nos últimos tempos é um aumento expressivo da carga tributária, principalmente sobre o seu patrimônio. Já falei aqui sobre os reflexos da reforma tributária, que vai aumentar o imposto da herança e também da doação, pois o imposto é o mesmo. Eu sempre mostro também nas minhas redes sociais as falas dos nossos atuais representantes do nosso atual governo, como por exemplo Simone Tebet apresentando falas, até mesmo aqui no YouTube, onde eles cogitaram o aumento do imposto da herança para até, se não me engano, 30% ou 20%. Não me lembro agora, mas enfim, vou colocar para você aqui para você conferir. Ah, temos falas do nosso presidente da República que, assim, muito incisivas sobre os herdeiros e herdeiros são parasitas. Temos falas do nosso ministro da Fazenda dizendo que o imposto da herança é o mais baixo do mundo e por isso tem que aumentar. Nós temos também, recentemente, movimentação dos estados solicitando o aumento do imposto da herança para até 21%. Olha, 21% só de cara. Pensa no seu patrimônio aí, já pega 20% e já tira só com imposto.
Olha que absurdo isso. Nós temos também aí uma movimentação política que cogitou tributar também a previdência privada das pessoas, famoso PGBL, VGBL. Mais recentemente saiu a notícia que isso aí ficou de fora, ainda bem, menos mal para o contribuinte, mas enfim, tudo que a gente vê é uma conjuntura política de o que? De estrangulamento do contribuinte. Agora, essa conjuntura de estrangulamento, lamentavelmente, está sob seu patrimônio. Então, se você se preocupa com isso, saiba também que esse sistema pode te ajudar. Quarta pergunta, então. Você gostaria que o patrimônio que você tem para deixar como herança fosse transmitido para os seus filhos 100%, ou seja, sem se perder com a tributação excessiva, sem se perder com o gasto de cartórios para lavar a escritura, para registrar, honorários de advogado, certidões, enfim, e somando tudo isso fica pesaroso demais. Você gostaria então que todo o seu patrimônio simplesmente aí fosse transmitido para os seus filhos 100% sem se perder com essas cargas excessivas de impostos e taxas que a gente tem que pagar para simplesmente fazer um processo de transmissão de patrimônio que se dá através do inventário? Se você gostaria que isso acontecesse, saiba também que o sistema de planejamento patrimonial através de uma holding vai te ajudar e vai te ajudar muito. Ah, Thiago, mas como assim 100%? Para fazer esse sistema eu não preciso pagar? Sim, mas pensa comigo, você vai pagar para implementar esse sistema com uma economia muito grande, que pode chegar até 90% do custo de um inventário, você vai pagar com os recursos que você tem hoje. Nenhum herdeiro vai ter que tirar do bolso dele ou vender parte do patrimônio para custear nada disso. Então você paga com o que você tem hoje. Quando você não estiver mais aqui, aquele patrimônio simplesmente transmitido 100% para os seus herdeiros. Então, se você tem essa preocupação, se você tem essa vontade, saiba que esse sistema também pode te ajudar. Quinta pergunta: você gostaria de reduzir o encargo tributário sobre o seu patrimônio? Olha, quem não gostaria disso, não é mesmo? Acho que essa pergunta chega até a ser mesmo um pouco redundante. Vamos pensar que, olha só, quando a gente organiza esse sistema de holding familiar, empresarial, rural, enfim, nós temos uma economia muito grande tributariamente falando. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, uma família que aluga imóveis de aluguel e declara seu imposto de renda uma alíquota de 20%, 25%, 24%, chegando aí até 27,5%. A gente fazendo essa organização patrimonial, você pode reduzir essa tributação sobre seus aluguéis para até 14%. Olha o tamanho da economia se você já está pagando uma alíquota muito grande. Então tem economia tributária, redução do imposto de renda sobre receitas de aluguel, enfim, uma série de arranjos tributários que pode economizar no seu bolso e no bolso da sua família. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você respondeu positivamente a pelo menos 3 dessas 5 perguntas que eu fiz para você, saiba que o sistema de planejamento patrimonial da família, através da holding, vai te ajudar e vai te ajudar muito. E agora vem aquela pergunta sim, que eu deixei em suspense no início e vou te responder agora. Mas, doutor Tiago, até quanto que vale realmente fazer uma holding familiar? Se eu tiver um patrimônio de 500 mil, vai valer a pena eu fazer isso? De 1 milhão, 10, 20, não importa. Olha só, as pessoas, quando a gente fala em planejamento patrimonial da família, a primeira coisa que vem na mente é a questão pecuniária. Saiba o seguinte: se você tem um patrimônio muito pequeno, às vezes você não vai buscar uma vantagem muito grande financeiramente falando. Mas existem formações familiares onde as pessoas não buscam vantagens financeiras, mas tranquilidade na transmissão patrimonial. Por exemplo, uma família que eu atendi recentemente, a preocupação deles não era financeira, mas era com a série de litígios e divergências que já existia em razão de um determinado patrimônio. E esse patrimônio não tinha um valor econômico muito grande, não passava de 500 mil reais. Mas esse sistema foi cabível para eles porque ele foi completamente apto a resolver os problemas, os litígios, as divergências que já estavam nascendo dentro dessa família e já estavam tirando a paz e o sossego dos pais. Então você tem que colocar em mente o seguinte: a holding familiar ela traz uma economia financeira muito grande, mas às vezes a economia não é tudo que uma família busca. Às vezes a paz e a tranquilidade também é algo essencial para uma família. É claro que a holding traz tudo isso, mas a gente não pode deixar esse sistema de lado e pensar assim: ah, eu não vou ter uma economia tributária muito grande, então deixa para lá que meus filhos que se resolvam aí no futuro. Não é assim. Tem muitos pais que são preocupados com a harmonia familiar, mesmo quando estiverem aqui e até mesmo depois que forem embora. Então você precisa pensar: os benefícios econômicos, sim, mas os benefícios, a paz e a tranquilidade de uma família, acho que não tem dinheiro que pague uma coisa dessa, não é mesmo? E o que a gente sempre vê muito é o seguinte: onde não existe organização, onde não existe planejamento, é muito provável que tenha litígios familiares. Nas minhas redes sociais eu dei um exemplo claro aqui da herança do Tim Maia.
Tim Maia faleceu, ele deixou dois filhos. Um ele sabia que não era filho dele, e o outro ele achava que era filho dele, mas em razão das brigas desses filhos, em razão da herança interminável dessas brigas, a mãe desses meninos chegou a público e fez uma revelação bombástica, ou seja, nem o filho mais novo, que é o que foi declarado herdeiro legítimo do Tim Maia, era filho dele. Olha a repercussão que teve esse negócio. Então, assim, harmonia familiar, às vezes, quando a gente pesa o custo financeiro da coisa com a questão da paz e da tranquilidade, não tem nem como a gente precificar nessa balança, porque nada paga o preço de tranquilidade de uma família, tá bom? Então tenha sempre em mente essas perguntas e sempre em mente o seguinte: existe sim o benefício econômico, mas os benefícios da tranquilidade e harmonia de uma família nada paga. Isso a holding sempre é capaz de te entregar. E nem sempre o benefício econômico vai vir juntamente com essa organização. Tudo vai depender, então, da realidade da família, o que aquela família pretende com esse sistema. É isso, é o vídeo que eu precisava fazer, porque essa pergunta é muito corriqueira e dá muita insegurança para as pessoas. Espero com ele ter contribuído com vocês. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva aqui no meu canal. Se gostou do conteúdo, dá o seu like. E também você pode me acompanhar nas redes sociais, onde eu estou todos os dias aí, praticamente, levando um pouquinho de conteúdo sobre esse tema aí. No meu Instagram, no meu Facebook e aqui uma vez por semana no YouTube. Ah, não, no YouTube também eu faço shorts ali todos os dias, que é o mesmo conteúdo que eu coloco lá no Instagram. Tá bom? Então fiquem com Deus, agradeço demais a sua audiência. Nos vemos então no próximo vídeo.